Bolsonaro vai ser processado por essa declaração que ele fez sobre a fraude na eleição de 2018. Antes de falar disso, assine o canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. Bolsonaro, ele costuma dar declarações para tirar o foco do que realmente interessa, e muita gente cai na armadilha dele. Isso é uma coisa lá daquele Steve Bannon que ajudou a eleição de Trump, que fez parte do início do governo de Trump. É um método da confusão, um método da desinformação, inclusive, tanto para Trump quanto para Bolsonaro. O coronavírus é péssimo, porque é uma epidemia, é algo que a maneira correta de lidar é com informação correta, sem fake news. E a vida deles dois, não só deles, né, outros líderes, o Salvini na Itália e outros em outros países, essa vida deles é toda baseada, a comunicação deles é toda baseada em desinformação constante. Pois bem, quando saiu o PIB, Bolsonaro obviamente foi avisado antes de haver a divulgação, o presidente do IBGE liga e diz, olha, o PIB foi tanto. E aí ele já estava preparado, já sabia, tinha o IBCBR do Banco Central, ele já sabia que o PIB iria ser um PIB frustrante, o tal PIBinho. E aí ele contratou lá o comediante do Rio de Janeiro, lá o Carioca, e fez aquilo, e aquilo acabou se tornando notícia. Então o que ele fez? Ele procura tirar o foco. O presidente tem um enorme poder de pautar a mídia no Brasil, qualquer presidente, em qualquer época da história, em qualquer lugar do mundo, é assim. E aí ele vai lá e pauta a mídia com outra coisa que não seja o PIBinho. É claro que naquele dia era só uma tentativa de diminuir o efeito midiático. Impossível pautar totalmente a mídia no dia em que se divulga o PIB do primeiro ano de um governo. Bom, pois bem, agora com essa declaração aí do TSE, na verdade ele diz, não estou falando do TSE. Ora, se a eleição foi fraudada, como é que ele não está falando do TSE? Quem é o responsável direto, indireto, o total responsável, 100% responsável pelas eleições no Brasil é justamente o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele vai lá e diz o quê? Que as eleições, quer dizer, algo absolutamente irrelevante, ele ganhou a eleição, a diferença entre ganhar no primeiro e segundo turno não importa, é muito mais importante a diferença entre ganhar e perder, e ele ganhou a eleição. Ele vai lá e diz, não, a eleição foi fraudada, era para eu ter ganho no primeiro turno. Todo mundo sabe que isso não é verdade, ele diz que tem provas, não apresenta, não cita nada que indique o caminho das provas. Basicamente, por que ele faz isso? Ele faz isso no mesmo dia em que há uma debacle econômica no Brasil, pelo menos no mercado financeiro. É claro que isso vai ter impacto mais na frente. Ele de alguma maneira, inventa uma notícia para diluir um pouco todo o noticiário desfavorável a ele, né? Então ele tem essa visão na cabeça que quanto mais ele diluir, ou quanto mais ele enfraquecer o noticiário desfavorável, menos aquilo ali, aquele noticiário desfavorável, terá impacto sobre a sua popularidade. Ele tem lá em torno de 30% de ótimo e bom. Imagina-se que com a divulgação do PIB, mais essa crise, que é uma crise que não foi de um dia da Bolsa de Valores, que a Bolsa caiu 12%, ela vem vindo desde que acabou o Carnaval, desde a quarta-feira de cinzas. Então é uma crise mais longa do que somente um dia de debacle financeira do Ibovespa. Então, o que Bolsonaro faz? Ele tenta amenizar o impacto midiático para que, imaginando a sua popularidade, caia menos. Como é que eu analiso, né, a opinião pública? E aí sugiro, né, que você veja a opinião pública desta forma também. Não fique na sua bolha. Eu tenho o privilégio de lidar com dados de opinião pública, fui educado colhendo dados de opinião pública, então eu sempre saio da minha bolha, eu escuto o que os outros têm para falar, as visões dos outros por meio de resultados de pesquisa, e que são diferentes da minha, né? São mundos sociais diferentes. Não, pois bem, então como o eleitorado, como a opinião pública, a gente está pensando em 100 milhões de pessoas, não estamos pensando em nós mesmos ou no pequeno círculo social em que a gente vive, ainda que tenha sido estendido pelas redes sociais. 100 milhões de pessoas sofrem a influência da mídia, tal como nós pensamos a influência da mídia. Eu posso afirmar
com um certo grau de certeza, baseado em estudos. Não sofre a mesma influência de quem acompanha a política diariamente, quem tem posições ideológicas, quem fica o tempo inteiro julgando essa ou aquela ação do governo ou inação do governo. Essas pessoas, elas estão absorvidas, 100 milhões de pessoas, na média, elas estão absorvidas por sua vida particular, por sua vida, por sua família, por seu trabalho, pelas necessidades da sobrevivência, e de vez em quando elas têm uma notícia. E elas têm a vida real delas, a vida prática delas. Então, se uma notícia econômica negativa não for sentida na vida da pessoa, não a notícia, ele não sente a notícia ele sabe, ele tem acesso, ele lê, ele vê na TV. Eu estou falando que vai além da notícia. O PIB foi um crescimento de 1,1. Ele percebeu isso na vida prática dele, ele percebeu que a vida não melhorou, ou que a vida piorou. O crescimento populacional do Brasil é 0,8, o crescimento do PIB foi 1,1, então praticamente não cresceu. Ele percebeu a sua vida estagnada. Eu costumo utilizar o termo, a expressão sensação térmica. Qual foi a sensação térmica? Ele sentiu a economia se aquecer ou a economia esfriar, ou ficar na mesma temperatura. Então a notícia não necessariamente terá impacto na pesquisa de opinião pública com a piora da avaliação do governo. Pibinho foi frustrante, o governo não está atingindo seus objetivos, mas a pessoa percebeu isso na vida dela, porque, é claro, isso está dado, tá? A macroeconomia para o eleitor está ligada ao governo federal, responsabilidade do governo federal. O eleitor separa, o eleitor sabe que a saúde é mais do município, que a educação básica é do município, sabe que o Estado lida um pouco com a saúde, lida com a educação secundária, ensino médio, sabe que o Estado lida com a polícia militar e a polícia civil, a segurança pública, e considera o governo federal o principal responsável por seu consumo, por seu bem-estar financeiro. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Isso eu posso falar de tudo que eu já pesquisei. Se você perguntar, o eleitor sabe. O nosso sistema, como toda federação, é confuso. O Estado cuida da saúde, da educação, o governo federal cuida da educação superior, o Estado do ensino médio, o município do ensino fundamental, mas de qualquer modo o eleitor é capaz, na média, de diferenciar bem isso. Tá? O eleitor não é um tonto como muita gente acha que ele é. Tá? Isso é uma visão errada e preconceituosa, é uma visão que não é baseada em informação real do eleitor. Pois bem, pode ser que quando sai alguma pesquisa de opinião, pode ser que a avaliação de Bolsonaro não piore. Só por conta da pessoa saber que o PIB foi 1,1 e a Bolsa caiu 12%, ou caiu mais, estava em 118 pontos, 108 pontos, caiu para 86 pontos. A pessoa teve notícia disso, e aí? Aquilo teve impacto na vida dela? Teve impacto real no bem-estar dela? Se não teve, a popularidade não cai. Tá? E a má notícia pode vir agora e o impacto negativo real pode vir mais adiante. E aí, mesmo que não tenha uma má notícia adiante, a popularidade vai cair adiante. Tá? Então, é isso que é necessário ter em mente. Agora, Bolsonaro está lidando com o quê? Com um noticiário. Tá? O noticiário de um lado e os fatos reais da vida da pessoa no outro. As pessoas acham que Bolsonaro... Quais foram as duas principais promessas de Bolsonaro, pesquisa de opinião, tá? Que os eleitores atribuem ter votado nele por conta disso: combate à corrupção e redução da violência. Tá? A redução da violência, a percepção de violência, tem um dado muito interessante. Séries históricas dos Estados Unidos, 20, 30 anos, mostram a redução da violência e mostram o aumento da percepção que a violência aumentou. Tá? Então, a percepção da violência nem sempre caminha junto com a redução da violência. Por isso é um tema muito complicado para os governos lidarem. A percepção da corrupção pode ser diferente, quer dizer, o noticiário de corrupção, a mídia, falava muito mais de corrupção na época da Operação Lava Jato do que fala hoje, o que não significa que a corrupção de fato tenha diminuído. Mas o eleitorado percebe assim, o que importa nesse caso são as percepções do eleitorado. Percepção do eleitorado positiva com relação ao governo: diminuiu a violência, diminuiu a corrupção. Percepção positiva. Percepção negativa: nada foi feito na economia, saúde e educação estão ruins.
e isso se atribui ao governo, sabe-se que o governo federal também cuida disso. Tá? Então é só para que vocês entendam, só para que você entenda a estratégia de comunicação de Bolsonaro e por que isso pode não dar certo, porque as pessoas avaliam um governo mais em função do que realmente acontece na vida delas do que em função do noticiário. Dê uma curtida no vídeo, inscreva-se no canal e comente o vídeo. Muito obrigado.